Boa noite, que bom. Então, pessoal, eu me chamo Tiago Freitas, sou vice-diretor de parcerias da Alumni Canadá Brasil. Para quem não conhece ainda a Alumni, nós somos um organismo criado em 2012 com o apoio do Consulado do Canadá em São Paulo, para promover oportunidades educacionais canadenses no Brasil e do Brasil no Canadá. E para isso a gente faz uma série de parcerias com instituições e, enfim, com consultores para informar as pessoas, os brasileiros que estão se planejando a vir para o Canadá, para que vocês tenham uma informação, né, de toda de forma gratuita, enfim. Hoje a gente está aqui com essa nossa parceria com a Universidade de Montreal. Nós estamos com o Bruno Correia, que você já conhece, que é doutorando em Ciências Humanas na Universidade de Montreal e embaixador para os estudantes. E também estamos com o Diego Sanches, que é mestre em Etudo Internacional, também na Universidade de Montreal, e gerente de marketing internacional na Language Canada. Eu vou deixar o Bruno começar se apresentando, falando aí. E boa noite, espero que vocês gostem. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui na parte de perguntas. No final, a gente vai também responder algumas perguntas. Tá ok? Vamos lá. Olá, pessoal. Boa noite. Tá tudo... Estão me ouvindo bem aí? Qualquer coisa avisa. Vou fazer uma pequena introdução aqui antes de passar a bola para o Diego, que vai contar mais a experiência dele sobre a preparação do dossiê. E a minha ideia hoje é desmitificar um pouco essa ideia do dossiê, que é difícil, que é complicado, que tem muita coisa para fazer e tudo mais. Então, eu preparei um PDFzinho que eu vou tentar fazer aqui um share screen com vocês. Vamos lá. Vocês estão vendo aí? Ok. Depois eu vou dividir, vou colocar esse documento no nosso grupo do Facebook, que a gente vai pôr o link aí no chat depois para vocês. Tem outros documentos lá no link, mas é só para vocês terem uma ideia aqui. Então, para começar, o que você deve assim, preparar para ter um bom dossiê de candidatura? Então, a primeira coisa, para quem viu o seminário, o último seminário que a gente fez aqui com a Alumni Canadá, você tem que achar o programa que você quer, né? E ir lá na ficha do programa e explorar todas as abinhas que tem lá no site. Eu não vou mostrar aqui porque tem um vídeo, o vídeo está até no YouTube do nosso último seminário, vocês podem ver lá. Mas é muito importante vocês lerem isso porque cada programa da UDM vai pedir uma série de documentos diferentes para vocês. Então, o primeiro passo mais importante é isso, tipo, vocês lerem direitinho o que está escrito na abinha lá, que é Admission e Reglement, que lá que vai estar falando se você precisa de carta de motivação, carta de recomendação, o que você precisa de extra, além dos documentos básicos. Aí vocês normalmente sempre perguntam, o que são esses documentos básicos? Os documentos básicos é o seu currículo, o seu diploma, o seu histórico de notas e algum tipo de identidade, que pode ser normalmente a certidão de nascimento. Os outros documentos que podem ser requisitados, eu fiz uma listinha assim, não exaustiva aqui nesse documento, que vocês podem ver. Carta de motivação, de intenção, carta de referência, às vezes esboço de projeto, principalmente para quem está aplicando para doutorado, alguns mestrados também. Às vezes diploma de língua específica. Na UDM acontece às vezes deles falarem que precisa ter um bom conhecimento de francês e inglês e eles não especificam se precisa de uma prova. Quando está escrito assim, quer dizer que às vezes se o seu diploma de escola de língua ou um diploma variado, ele já serve para você comprovar um bom conhecimento da língua. Na maioria dos casos, eles não vão pedir nada extra se você já mostrar esse diploma. Quando eles querem uma nota específica ou um diploma específico, eles vão colocar lá, tipo um diploma de francês, aí vai estar lá toda a lista que eles aceitam e a nota que esse programa exige. Então, por isso que é importante vocês olharem essa abinha aí que a gente sempre fala, da exigência e reglemento lá, porque é lá que vai falar se você precisa fazer um teste de francês, se você precisa de carta de motivação. Tem alguns programas que é muito simples, que além dos documentos essenciais, você não vai precisar de quase nada extra. Às vezes uma carta de motivação e ponto. Às vezes você tem que enviar algum trabalho que você já fez na faculdade, algumas páginas, essas coisas.
Vale lembrar também que todos os documentos oficiais, ou seja, diplomas, histórico, essas coisas, têm que ter tradução juramentada, ou para o francês ou para o inglês. A UDM aceita as duas traduções. Os outros documentos, como currículo, carta de referência, carta de motivação, vocês já podem fazer na língua certa, né? Ou no francês ou no inglês, e aí não precisa gastar com isso. Daí outra pergunta que vocês fazem muito, assim, que eu recebo, que eu vou falar já aqui, que vocês querem modelo de tudo, né? Eu entendo, a gente estava conversando sobre isso uns momentos antes de começar o seminário. Eu entendo essa necessidade que a gente tem do modelo, né? Porque é diferente, é outro país e tudo mais. Mas a gente não tem um modelo pronto para dar para vocês. Muito do dossiê também, tipo, é você mostrar a sua cara, né? Tipo, a sua criação e tudo mais. E se vocês colocarem aí no Google, vocês vão encontrar muita coisa. Você pode pôr lá em inglês ou em francês, tipo, modelo de currículo Canadá, essas coisas. Aparece já muita coisa. O que eu vou falar para vocês também é que tem vários links que vai estar aqui nesse documento. Tem links da UDM mesmo, com um guia de como montar o seu currículo e tudo mais. Tem guias de outras universidades também que você vai encontrar online quando você faz essa pesquisa aí no Google que eu te falei. Então tem várias formas de fazer, mas assim, não é o bicho de 7 cabeças que a gente pinta. Muitas vezes é simples. Eu sempre falo pro pessoal, por exemplo, tipo, um modelo que é fácil, o da plataforma Lattes do Brasil lá. Tipo, se você tem o seu currículo Lattes no Brasil, dá uma olhada, às vezes traduz ele para o inglês, traduz para o francês, como a língua que você se sentir melhor. Porque lembra que a carta de entrada, né? Então, tipo, tem que fazer direitinho, tem que pensar bem. Não é o currículo, não é o mesmo currículo que você manda para uma vaga de trabalho. É um currículo mais voltado para o acadêmico. Você tem que colocar destaque em todas as suas experiências acadêmicas, no que é pertinente para o programa que você está aplicando e tudo mais. As cartas de referência e de intenção, a gente tem modelo no nosso grupo do Facebook, mas assim, é uma coisa abstrata para você, né, se basear, não dá para você copiar aquilo. Já pensou se todos os alunos mandarem a mesma carta de motivação, fica uma coisa... Tem que lembrar que você sempre tem que imprimir a sua identidade, o seu desejo, por que você quer realmente estudar na universidade. Essas coisas são importantes e às vezes fazem bastante diferença. As cartas de recomendação, elas são automáticas no site da UDM. Quando eles pedem para você uma carta de recomendação, vai ter um link que você vai mandar para o seu professor ou para o seu empregador, para quem quer que seja que você vai utilizar, e eles vão preencher automaticamente a carta de referência lá. Então, a carta de referência ela não passa por você. Então, é menos uma coisa assim que você tem que fazer. Então, é importante lembrar tudo isso. É importante lembrar que para o seu dossiê ser bem sucedido, você tem que tentar completar o máximo, se não todas, os requerimentos que eles estão pedindo. Isso é bem importante. Mas, às vezes, se você não conseguir completar um requerimento, assim, dependendo do que seja, né? Os casos são diversos, mas dependendo do que seja, tipo, não quer dizer que, não posso fazer, não posso nem tentar por causa disso. Não. Tipo, você tem que ver o peso desse requerimento e ver, tipo, recentemente recebi por e-mail uma pergunta assim, tipo, eu acho que alguém que estava aplicando para o mestrado em Direito e tinha que mandar um trabalho de 100 páginas. E a pessoa nunca fez um trabalho de 100 páginas na Universidade do Brasil e tudo mais. Então, eu sugeri, por exemplo, pega vários trabalhos, tipo, que você teve, faz um compilado e explica e tudo mais, troca ideia com quem já fez o curso, tem sempre... No nosso grupo do Facebook mesmo, tem vários alumnais que já passaram por tudo isso, que podem trocar ideia com você. Existe uma certa flexibilidade dentro dos departamentos, não é que o que está escrito lá, né, tipo, está escrito a ferro e fogo e tudo mais. Então, tipo, dá para jogar com isso, mas a ideia é sempre você tentar cumprir o máximo os requerimentos e fazer o melhor para o seu dossiê aparecer da melhor forma. Então, tipo, tem que se vender bem, tem que ler direitinho quais são os requerimentos do programa para você fazer um currículo que tenha a ver com isso, e a carta de motivação tem que corresponder a tudo isso e etc. Mas tem que lembrar que tudo tem jogo de cintura, não é tão difícil assim. Quando eu apliquei para o UDM mesmo, tipo, eu fiz assim o que eu pude, mas fiz super rápido, não foi uma coisa que me demandou muito tempo, porque eu já tinha as traduções de todos os meus documentos e tudo mais, que eu já tinha estudado em outra universidade fora do Brasil. E realmente não é esse bicho de 7 cabeças que a gente põe, vai ser super difícil fazer isso. Não.
Às vezes, realmente, tipo, tem umas cartas que demoram um pouco mais, a gente não está inspirado para escrever isso, aquilo. Então, nessas horas, é legal vocês jogarem no Google, aí darem uma pesquisada, trocar ideia com outras pessoas que já fizeram. Mas é uma questão mais de vocês fazerem as coisas, assim, com capricho, com a vontade, né? Imprimir a vontade que vocês estão de passar, de entrar na universidade ali na documentação. Deixa eu só ver aqui. Vocês estão vendo tudo? Porque o Thiago está falando que tudo ficou preto. Eu vou parar o share screen aqui. Para caso... Voltou? Ok. Esse documento que eu estava mostrando para vocês, ele vai estar disponível no nosso grupo do Facebook. Tem uma parte ali na comunidade que tem um linkzinho para todos os documentos. Então, se vocês explorarem ali, tem bastante coisa e vai ter esse lá. Lembrando que esse seminário depois também vai estar disponível no YouTube da Alumni. Então, mais para frente, quando estiver disponível, a gente vai compartilhar com vocês. Mas é isso. E se vocês tiverem dúvida, sempre é bom lembrar que tem o nosso e-mail, que eu respondo para vocês em português, que é o brasil@umontreal.ca. Então, se tiverem dúvidas, se panicou, se não achou o link, se não achou o documento, essas coisas, pode mandar e-mail para mim que eu vou tirar dúvidas. E agora eu vou passar a palavra para o Diego, que se formou na UDM, e ele vai contar um pouco para vocês a experiência, dar umas dicas, aí, uns macetes para o seu dossiê ficar ainda mais fácil de fazer. Obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite à Alumni, à Canadá Brasil, Thiago, a Claire e ao Bruno, aqui representando a UDM. Bem, boa noite, pessoal, aí no Brasil. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou mineiro de BH. Eu fiz um mestrado, como o Bruno disse, em estudos internacionais entre 2014 e 2016. E vou contar aqui para vocês um pouco de maneira mais informal minha experiência pessoal aplicando para o mestrado, como foi esse processo de aplicação do mestrado, mas também um pouco da minha experiência durante esse mestrado, como que ele abriu portas para a minha carreira profissional, como que foi importante, como que o planejamento é importante antes, durante e depois da formação. E se vocês tiverem alguma pergunta, obviamente, acho que a melhor maneira da gente apresentar é através das perguntas que vocês vão ter ao longo dessa conversa. É muito melhor fazer um bate-papo. Já tem algumas perguntas chegando, a gente vai falar a respeito dessas questões, mas, por favor, sintam-se à vontade. E como o Thiago falou na abertura, hoje eu moro em Montreal, moro aqui no Canadá tem 2 anos. Eu trabalho numa associação que se chama Languages Canada, que representa 200 escolas de idioma, de francês e de inglês em todo o Canadá. Inclusive, o programa de francês da UDM é membro do Languages Canada. São escolas particulares e instituições públicas, como a UDM, que é uma universidade pública. Mas hoje aqui eu estou para falar da minha experiência como aluno e ex-aluno da UDM. Bem, algumas questões que acho que é importante a gente mencionar de maneira geral, como o Bruno falou, tem muita gente que acha que vir estudar no Canadá é super difícil, que o application é um bicho de 7 cabeças, enfim, não é nada disso. Na verdade, só para vocês entenderem algumas estatísticas, no ano de 2019, a gente, no Canadá de maneira geral, a gente teve 642 mil estudantes internacionais matriculados em algum tipo de programa, desde high school, com programas de idiomas, college e universidade. E o Brasil é o país que é o número 8 em número de envio de estudantes internacionais para o Canadá. Então, está no top 10 há muito tempo e os números só têm aumentado. Então, para vocês entenderem, no ano passado, então 31 de dezembro, a gente tinha 14.500 brasileiros matriculados em programas no Canadá. Claro que lá em cima, os países que mais mandam são Índia e China, mais da metade, e alguns outros países, por exemplo, como a França e Estados Unidos, mandam muitos estudantes para cá. Mas o Brasil é um dos
dos mais importantes para vocês terem uma ideia. Os brasileiros são muito bem-vindos no Canadá. As instituições gostam de ter alunos brasileiros porque eles têm um bom desempenho de maneira geral, se adaptam muito facilmente à realidade e vêm muito bem preparados. Então, isso tudo já facilita, obviamente, para quem quer vir estudar aqui. Como o Bruno estava mostrando no início, esse PDF que ele produziu está bem enxuto, mas muito bom, excepcional. Tem recursos muito bacanas lá que eu convido todos vocês a estudarem. Os links são muito interessantes e eles, de fato, mostram passo a passo como você deve fazer para se preparar, obviamente, para vir estudar aqui no Canadá. Então, convido vocês a dar uma olhada e aqui a gente pode falar a respeito de algumas dúvidas que vocês tiverem, dúvidas específicas. Tem muita coisa que fica, não tá escrito ou são sutilezas, estão nas entrelinhas do processo de aplicação ou de postulação. Então, a gente pode falar a respeito disso aqui, essa é uma boa oportunidade. Antes da gente continuar, se vocês não se importarem falar no chat, seja no chat ou no Q&A, curiosidades, vocês podem falar o que vocês pretendem estudar aqui, assim, rapidamente, só para a gente ter uma ideia, mais por curiosidade. Ou seja, que eu estou vendo, por exemplo, alguém já falou, quero estudar design. Qual tipo de programa você está pensando? É um programa de graduação, de primeiro ciclo, que a gente chama aqui, ou de mestrado, ou um certificado, ou um doutorado, e a área, só para a gente ter uma ideia. E também queria saber, estou vendo aqui então, saúde pública, psicologia, PH, ok, legal, imunologia, psicologia clínica, mestrado, legal. Nossa, agora está chegando muita coisa, inteligência artificial, ciências políticas, sou psicóloga, ok, engenharia civil, intercâmbio, ótimo, a gente tem um público bem diverso aqui, e ciência da computação, ok, e se tem alguma, se vocês já estiveram em Montreal, então, pós-doutorado em antropologia, biologia molecular, muito bacana. Alguém já esteve aqui em Montreal? Isso é uma outra pergunta. Nunca estive, nunca saí do Brasil, ótimo. E também, qual é o nível de francês atual? O que vocês consideram ser o nível de francês atual de vocês? Então, eu vou apresentando aqui enquanto vocês estão respondendo. Isso, pessoal, é rápido. Nossa Senhora, fantástico. Bacana. Então, vamos lá, eu estou vendo que tem várias áreas. Então, a Universidade de Montreal é a segunda maior universidade no Canadá em termos do número de programas. Tô correto, Bruno? Não tô... tá. Então, E você sabe que no caso a Universidade de Montreal, ela tem 2 escolas afiliadas, só para vocês saberem que no caso de algumas disciplinas vocês não vão encontrar na UDM, mas vocês vão encontrar na Polytechnique Montréal, que é a escola de engenharia afiliada à Universidade de Montreal. Então, mais nas áreas de engenharia, os programas que vocês vão encontrar são na Polytechnique Montréal, e os programas de business são na HEC, que é a Haute Étude, École d'Haute Étude, oh meu Deus, HEC, Haute Étude de Commerce, então a escola de comércio da UDM, perdão. Então lá vocês vão ver programas mais relacionados a business. Bem, tô vendo aqui o pessoal falando, tem inglês fluente, francês, no segundo módulo, enfim. Uma coisa muito importante na hora de aplicar. Como eu falei no início, os brasileiros são muito bem vistos de maneira geral, o que é uma coisa boa, mas é claro que para ter sucesso nessa empreitada é importante ter um conhecimento da língua francesa, obviamente. Se vocês falam inglês, é claro que ajuda também, porque muitas das pesquisas vocês podem consultar fontes que são publicadas em inglês. E também para que vocês possam apresentar a candidatura, principalmente no caso dos doutorados ou pós-doutorandos, e alguns programas de mestrado, por exemplo, pode ser que a instituição queira fazer
uma entrevista via Skype, via Zoom, com vocês. Então, é claro que, nesse momento, você tem que estar com o francês afiado para poder se sair bem na entrevista. No entanto, a gente tem que entender o seguinte: o Canadá está muito acostumado a receber estudantes internacionais. Então, é claro que, principalmente falando de brasileiros, não são francófonos por natureza, não significa que você tem que falar de maneira perfeita, ou sem sotaque, ou não cometer erro. Não é assim que funciona. Mas é claro que quão melhor você desempenhar na língua francesa, maiores são as chances de você ser aceito. Então, isso é muito importante. Tem muita gente aqui que eu entendo vai estar planejando vir, por exemplo, pode já estar com plano de vir aqui em janeiro do ano que vem, 2021, ou setembro de 2021, janeiro de 2022. Não importa se o seu projeto, a ideia é vir para o Canadá, tem que começar imediatamente, comece agora, principalmente com a questão da língua, e também com o dossiê. É importante fazer o dossiê, o application, o mais rápido possível, com a maior antecedência possível, para que você possa se planejar. Por exemplo, uma vez que a ODM começar a mandar as decisões dela, as cartas de aceite, para você dar entrada no visto com antecedência, planejar a sua vinda para o Canadá com calma, para que você possa ter sucesso, né? Então, claro que eu encorajo todo mundo, se você quer vir, comece agora, mas cada um vai estar numa etapa diferente. Bem, uma outra coisa que eu queria falar que é muito importante foi no meu caso, é importante analisar o que você quer fazer durante o seu programa e depois. Em termos profissionais, eu estou falando. Primeiro, você quer vir estudar no Canadá e ficar aqui? Quer ficar em Montreal? Quer ficar no Quebec? Ou você pretende voltar para o Brasil? Isso é importante. Isso tem a ver também com como que você vai se apresentar ao escrever a carta de motivação, de apresentação para o programa ou para o orientador. Você vai demonstrar como que o que você está pensando em fazer. A gente tem que sempre lembrar o seguinte: quando você entra para a universidade, você é um representante não oficial daquela universidade. Então, os professores, eles querem alunos bons que vão ter sucesso, porque isso, sucesso profissional, acadêmico e profissional, porque isso reflete o sucesso da instituição, né? A instituição, ela quer estar associada a pessoas que vão contribuir para uma boa imagem dela e, obviamente, ajudar a disseminar a universidade no Canadá e no mundo de maneira geral. Então, quando você está se apresentando como um candidato e você quer fazer diferença, você quer ser um bom estudante, você quer, ao se formar, ter uma carreira, uma empreitada pessoal e profissional muito bacana que vão contribuir para a imagem daquela instituição. E os professores, principalmente no caso em que os professores vão escolher o seu application, quando eles estiverem analisando centenas ou milhares de applications, eles obviamente querem ver aqueles que vão contribuir de novo. Por exemplo, no caso da pesquisa dele, um PhD, ele tem uma pesquisa específica numa área, ele quer um aluno que começar um programa com ele, em algum momento ele vai fazer pesquisa, ele vai ser o orientando, então ele quer alguém que contribua para aquela pesquisa também. Então você, quando estiver aplicando, você tem que entender que sim, você quer se realizar como pessoa, como profissional, mas existe o outro lado também. Então é uma compra e venda, de certa maneira, dos dois lados, e tem que ser uma questão de ganha-ganha, win-win situation, a gente falaria em inglês. Então, isso é muito importante analisar quando vocês estiverem procurando o programa. Para aqueles que querem ficar no Canadá depois que terminarem o programa, o Canadá e o Quebec têm programas de imigração que facilitam
a imigração, a permanência aqui dos estudantes internacionais. Então, é importante também entender como é o mercado de trabalho aqui, se você quer ficar em Montreal ou quer ir para outras partes do Quebec ou para outras partes do Canadá, entender como é o mercado de trabalho da sua área, para você já se preparar. Por exemplo, no caso de mestrados, tem vários mestrados em que é possível fazer estágio durante o seu programa. Então, isso é um componente importante. E outro, o que você vai fazer depois, quando você se formar, o que o mercado de trabalho está procurando, quais são as profissões e as habilidades. A gente não deve nunca fazer escolha do programa e depois, depois que eu me formar, eu vou pensar. Não, a sua vida é muito séria, você tem que levá-la a sério e fazer um planejamento já desde agora. Então, entenda o que o mercado de trabalho está buscando, porque, inclusive, você pode escolher disciplinas, né? Os mestrados, até na graduação, mestrado e doutorado, várias vezes você tem um tronco comum de disciplinas, mas você pode escolher várias disciplinas, inclusive em outros departamentos. Então, você vai escolher disciplinas que vão te permitir desenvolver habilidade, conhecimento em áreas que o mercado procura. Um outro aspecto muito bacana no Canadá, na Universidade de Montreal, isso é muito presente, é que vários departamentos dentro da universidade trazem profissionais para darem aula, ou workshops, ou seminários. Claro que você tem os professores, são todos doutores, pesquisadores, têm a sua formação, mas existem áreas em que pessoas do mercado vêm para dentro da universidade darem algumas disciplinas, uma disciplina ou outra. Então, a partir daí, você está desenvolvendo já um contato com o mercado de trabalho, você está construindo sua rede de contatos, fazendo networking, e isso pode abrir portas para estágios que você tem que fazer, obrigatórios, ou também, posteriormente, oportunidade de trabalho, né? A Universidade de Montreal é muito conectada com o mercado de trabalho. Então, isso é muito legal, uma outra vantagem, que aí você faz uma transição. Afinal, o objetivo de todo mundo ao estudar depois é trabalhar, seja na área acadêmica, seja através de pesquisa, ou seja também entrando no mercado de trabalho. Então, essa conexão ela é muito mais, ela é fácil entre aspas, quando você está bem conectado. Eu posso citar, por exemplo, quando eu fiz o meu mestrado, ao terminar o meu mestrado, eu fiz uma parceria com uma universidade na Bélgica, que era parceira da UDM. Através dessa parceria, eu consegui desenvolver um projeto com eles, que durou mais ou menos um ano. Dessa parceria que eu tive com essa universidade na Bélgica, eu fiz parcerias com universidades no Brasil e ajudei a levar brasileiros para a Europa, para o Canadá e para os Estados Unidos. Dessa parceria é que eu tive contato com o governo do Canadá e depois de um tempo eu acabei trabalhando para o governo do Canadá no Brasil. E trabalhando com o governo do Canadá no Brasil é que eu achei a oportunidade de emprego que eu tenho hoje. Então, uma coisa foi levando a outra, porque eu fui sempre procurando aquelas oportunidades. E não é só na minha área. Em qualquer área isso é perfeitamente possível. Então, o sucesso durante a experiência acadêmica tem muito a ver com as conexões que você vai fazer ao longo dela, né? Claro que talvez a gente possa voltar um pouquinho, porque eu estou vendo que o pessoal, a gente está falando mais da entrada, né? Eu estou falando já da experiência, o durante e o depois, mas eu vi que tinha algumas perguntas durante o início e a gente estava falando mais questões relacionadas a como fazer o application, algumas questões relacionadas a pré-requisitos. Então, talvez, antes de eu continuar, Claire, será que a gente pode... Tem alguma questão que a gente pode responder, o Bruno e eu, e o Thiago também, claro, antes de eu continuar falando sobre a minha experiência? Eu acho que a gente pode pensar nisso, na questão do dossiê, porque eu acho bem legal o que você está colocando, que é
para a carta que a gente vai dizer de motivação, é também pensar nesse futuro, né, pós-universidade, que é isso que vai também fazer com que a gente seja bem visto no programa. Eu acho que essa sua introdução foi ótima, né, em relação a isso, foi uma excelente dica, né, é uma coisa que às vezes a gente mesmo não pensa. Nesse espírito, eu acho, tem muita pergunta aqui sobre questão de teste de idiomas. Tem uma pergunta que foi: gostaria de saber o que seria o essencial numa carta de motivação. Eu acho que a gente pode começar por essa pergunta, né? Já falando retomando isso, desse pós-universidade, mas o que é essencial para estar numa carta? Ótimo, obrigado, Thiago. Se você me permitir, Bruno, eu vou falar, mas por favor, a gente está junto. Existe a gente não tem muito costume, né, no Brasil de fazer carta de apresentação, carta de intenção, né? Isso não é tão comum, mas na América do Norte isso é muito comum, no Canadá é muito comum. E saibam que em uma leitura de uma carta rápida, muita gente vai simplesmente colocar o seu currículo numa pilha ou outra de papel para colocar isso de maneira bem simples. Então, essa é a sua oportunidade de se vender. Você está se vendendo para a instituição, para o orientador, para o professor. Então, use essa oportunidade da melhor maneira possível. Uma carta de intenção, ela tem que ser séria, objetiva, e na América do Norte as pessoas são muito pragmáticas. Nunca coloque na sua carta: o meu sonho desde criança era isso, eu quero mudar o mundo. Isso não interessa. Nenhum professor quer saber disso, ele não quer saber do seu sonho. Tá? Talvez isso pareça muito direto para o público brasileiro, mas eu estou falando isso, compartilhando dicas do que eu sei o que acontece. Não é isso que a universidade quer procurar. Ela quer procurar bons candidatos que vão ter um bom desempenho e vão representar bem, vão ter boas notas, vão se formar bem e vão entrar no mercado de trabalho. A sua carta de intenção não é uma repetição do seu currículo, então entendam isso. O currículo é uma coisa, a carta de apresentação é outra. Não coloque a mesma informação nas duas. Na carta de intenção, você vai falar qual é de fato a sua intenção. Por que você quer realizar aquele programa? O que você pretende alcançar? Você vai fazer uma pesquisa, por exemplo, no site, ver todas as disciplinas que estão disponíveis. Você não vai fazer todas, mas você vai escolher, você pode mencionar uma ou outra e o que você, pretende alcançar cursando aquela ou aquela outra disciplina. É possível, sim, que você já na sua carta de intenção mostre o que você pretende fazer ao formar. Então, quais as suas possibilidades, o que você pretende fazer no mercado de trabalho, seja no Canadá, seja no Brasil. É claro que isso não é um contrato, você pode mudar de ideia enquanto estiver fazendo um programa. Mas a universidade quer entender que você está preparado desde o início, não é só entrar. Você já está preparado para entrar e saber o que vai acontecer depois, para onde você está rumando. Então, isso tem que ficar muito claro na carta de intenção ou de apresentação. Como é que a gente fala, Bruno? Desculpa. Normalmente, em inglês em francês, a gente fala com uma carta de apresentação ou de motivação, né? De motivação. Lettre de motivação. Perdão. Tem muito tempo que eu escrevi a minha, tem 6 anos. Então... esse é um ótimo exercício, inclusive, para o mercado de trabalho, quando a gente aplica para vagas de estágio ou de emprego, sempre você vai fazer uma carta de apresentação. Essa é a sua oportunidade. Outra dica, essa carta de motivação, ela tem que ser normalmente uma página, tá? É isso que eu ia falar. Não precisa ser muito longa. Como o Diego falou, não é essa biografia. É por que você é bom, por que você vai se destacar naquele programa, o que você vai fazer com isso depois. Tem esses pontos, assim, que você pode criar um roteirinho fácil, assim. Você põe uns pontos chaves que você quer responder, aí você decide. Uma introdução, responde uns 2, 3 pontos chaves, conclui, abraço. Isso. Porque a carta de motivação, ela não é a sua entrevista,
Em alguns casos tem entrevista, outros não. Não são todos os programas, todos os processos de análise de candidatura que chamam para uma entrevista. Na verdade, é mais no PhD, em alguns programas de mestrado. Mas só para entender, a carta, ela não é a sua entrevista. Você tem que ser interessante, a pessoa tem que ler aquilo com interesse. Imagina, eles leem centenas ou milhares de cartas todos os anos. Você tem que mostrar onde que você é diferente, onde que você quer contribuir, mas ao mesmo tempo ser sucinto. Se eles tiverem alguma dúvida, eles vão entrar em contato. Existem departamentos que entram em contato para saber um pouco mais o que você quer, quais são as suas intenções, etc. E então e sempre ser sincero. Você tem que ser sincero. Não tem mentirinha ou jeitinho. Na América do Norte isso não existe e, obviamente, se começar assim já começa mal. Rapidamente isso pode ser, caso passe, isso é facilmente identificado. Então, sejam sempre muito sinceros. Todo mundo tem algum tipo de experiência válida. Você tem que entender para quem que você está escrevendo. No caso dos alunos, dos estudantes que querem aplicar para doutorado ou mestrado, dê uma olhada no corpo docente, quais são os professores. Está dentro do departamento, tem tudo. Vejam as linhas de pesquisa deles, vejam se vocês têm interesse por alguma área que é de interesse de estudo e pesquisa deles, porque aí vocês podem fazer algum link aí em relação a isso. Isso cria uma certa empatia, né? Aqui o pessoal falou, eu quero estudar inteligência artificial. Montreal é a capital mundial da inteligência artificial. Então, se existe interesse em uma área específica da inteligência artificial, alguns autores, por exemplo, que você já conhece, já estudou, já leu, você pode citar isso de maneira sutil na sua carta. Então, isso cria uma certa empatia e te diferencia das centenas de pessoas que estão aplicando. Okay. Mas, assim, eu estou falando desses aspectos de competitividade, porque a gente está falando de uma das melhores universidades do mundo, mas acredita em você, no seu potencial. Brasileiros são bem-vindos, eu já falei, não estou querendo desencorajar ninguém. É possível, eu falei, tem 14 mil brasileiros no Canadá, em 2019, 14 mil brasileiros, você pode ser um deles. Isso. Mas é importante seguir essas dicas que a gente está passando para aumentar as chances de vocês serem aceitos. Sim, Diego, Thiago. tem uma outra para continuar aqui, que a gente tem uma lista de perguntas, mas para continuar, porque tem uma outra carta que é a carta de recomendação. E aí, porque a gente está falando da carta de apresentação, né, aquela que a gente está motivado, mas Sim. tem a carta de recomendação. Uma pessoa perguntou sobre como faz com as cartas de recomendações se meus professores só falarem português? Uhum. Como é que faz? Bem, nesse caso é relativamente tranquilo. Você vai pedir para o professor escrever em português e você vai traduzir para o inglês ou para o francês e pede para o professor assinar, ou você pede para um tradutor oficial fazer a tradução e o seu professor, a sua pessoa a referência, ou empregador ou professor atual, enfim, assina, né? Então, imagino que eles devam confiar em você. Então, obviamente, se você quiser fazer a tradução, o professor simplesmente assina embaixo a referência, o empregador. Então, dessa maneira, a gente atualmente, resolve como é essa questão. tudo eletrônico, né? Você tem que talvez combinar aí com o seu professor de vocês fazerem junto, ele já faz um esboço, porque é ele que vai receber o link. Quando você vai colocar só o e-mail, quando você estiver preenchendo o seu formulário da UDM, eles vão mandar um link direto para o seu professor. Ouvi dizer, mas eu não tenho 100% de certeza, depois qualquer coisa eu volto para vocês por e-mail, que talvez a UDM esteja aceitando as cartas em português, essas coisas, porque tem gente que fala português que analisa os dossiês, mas não é 100%. Então, normalmente, tem que ajudar o professor aí a traduzir essa carta. E avisem para o professor, não manda o e-mail dele lá antes de falar, ele vai receber um e-mail, falar, professor, posso te indicar como referência, tudo combinado antes, para ninguém ser pego de surpresa. Vamos continuar com as perguntas, obrigado, vamos lá. Tem um tecnólogo no Brasil,
posso entrar no mestrado na UDM ou o certo seria fazer uma graduação no Canadá? Não precisa fazer graduação no Canadá para fazer, não. Mas não sei como é exatamente tecnólogo. Normalmente, se você tem uma graduação no Brasil, você pode aplicar para um mestrado ou doutorado no Canadá. O tecnólogo, eu recomendaria você entrar em contato com o departamento da área em que você gostaria de estudar, explicando, porque tem que ver qual que é o correspondente do tecnólogo com o Quebec, para ver se isso serve como pré-requisito para o mestrado. Eu confesso que, como eu não conheço, eu não sei qual a área que você está aplicando, o melhor é procurar o departamento e porque o tecnólogo não é uma coisa. É uma graduação, né, exatamente. Não tem. E assim, e o Canadá tem vários tipos de certificação diferentes e dentro do próprio Canadá e nas províncias, então tem algumas coisas que para a gente no Brasil é mais padronizado e aqui não é. Então é importante verificar isso antes de fazer o seu application. Beleza. Outra pergunta. Caso meu diploma não tenha sido liberado ainda por causa da pandemia, posso mandar certificado de conclusão de curso no dossiê? Então, eu recebo bastante essa pergunta por e-mail de vocês. Normalmente, você pode pedir para sua faculdade um documento que fale que você está terminando, ou tem vários outros documentos que, traduzido oficialmente, a UDM vai aceitar por um tempo. Mas em algum momento você vai ter que entregar o diploma oficial, a carta oficial e tudo mais. Mas sim, para aplicação ali no momento, você tem outros documentos que a UDM vai aceitar para poder analisar seu dossiê. Beleza. Deixa eu só rapidinho responder uma questão aqui que eu cliquei errado. Mandaram aqui no Q&A e eu respondi para colocar ao vivo, o negócio sumiu. Eu sei que o Jean Ramos perguntou que ele não tem o francês ainda, somente o inglês. Será que posso não conseguir ser aprovado no processo ponto do francês? Então, de novo, a gente volta para aquela história. Você tem que entrar lá no seu programa e ver lá na admissão e reglement, na abinha certa, que se eles estão exigindo um nível de francês com teste, com nota XYZ. Porque às vezes eles só falam bonne connaissance en français, bom conhecimento em francês, bom conhecimento em inglês. Nesse momento, você pode ter um diploma de escola, essas coisas. Agora, normalmente no doutorado, por exemplo, tem mais flexibilidade. Se você não tem um nível muito alto de francês, mas fala inglês, essas coisas, tem mais flexibilidade porque você vai trabalhar com um professor. Então, o professor fala inglês. Então, tem muita janela aí, mas tem que lembrar que a UDM é uma universidade francófona e acaba que o francês tem um peso. Tem muito pouco programa que é todo em inglês. Tem uma lista curta e eu posso até divulgar o link depois. Mas vocês têm que ver que nem sempre precisa de um teste certificado. Pode ser nível B1, essas coisas que a gente consegue até que rápido se dedicando. E além disso, tem como você estudar francês aqui na UDM. Hoje em dia tem até o programa de francização que você pode fazer antes de entrar no seu programa e tudo mais. Então, é bem interessante. Então, você passa do nível B1 para o B2 em 4 meses. Uhum. Então, E tem várias tem opções. só uma dica também para o pessoal, né? Quem tem o CAQ, né, que é a Carta de Aceitação do Quebec, pode se inscrever na francização do governo do Quebec, ainda no Brasil, né? É uma francização online que você faz e basta ter o número do CAQ, né? Então, quando você tem a aprovação do CAQ, o próprio governo também lhe dá esse suporte. Essa é uma outra dica também, além da universidade. Para continuar, é possível aplicar primeiro, ser aceito e fazer o teste de idioma já em Montreal? Continuando esse assunto de idiomas. Então, quando a UDM realmente pede uma certificação de francês oficial, né? Tem vários testes que ela aceita com uma nota. Eles vão dar um prazo para vocês, onde você tem que apresentar esse diploma, às vezes até um mês antes de começar as aulas. Então, você pode fazer um monte de teste, só que você só vai enviar um. Então, se você não foi bem, não tirou aquela nota, você faz outro. Quanto mais, tipo, se você aplicar bem cedo e tiver tempo, você pode fazer aí 3, 4 testes, né? Vai depender do bolso de cada um. E aí manda a nota do melhor. Então, sim, se você já estiver aqui, pode até fazer aqui. Aqui normalmente, tipo, é uma sequência de coisas, né? Você está no Brasil, que você aplica, você está esperando a resposta e tudo mais. A resposta final só vai chegar quando você mostrar o seu certificado, então muitas vezes você não vai estar aqui. Mas caso você esteja aqui, marcou um teste, pode fazer.
O importante é ser um dos testes que a UDM aceita e você passar com a nota que eles estão pedindo, ou muito próxima, né? Porque sempre tem aquele jogo de cintura. Mas onde você fez o teste, se foi tipo em Piracicaba ou em Montreal, é indiferente. Beleza. Tem uma outra... Eu queria só fazer um comentário ao que o Bruno falou. É uma coisa muito legal que no Canadá as universidades têm muita flexibilidade para receber os alunos. Não é, por exemplo, igual no Brasil que você tem um Enem ou vestibular, tem aquela nota de corte, acabou, entrou ou não entrou. Aqui a análise é feita de maneira qualitativa. Então, como o Bruno falou, e isso depende não só de cada universidade, mas de cada departamento da pessoa. Então, existe essa flexibilidade, o que é bom, mas ao mesmo tempo o francês é só um instrumento de trabalho na universidade. Não pense, só quero ter a nota para passar. Você quer ter a nota para passar? Ótimo, mas você quer ter um desempenho excelente. Você não, né? Quem já fez aqui uma universidade em português sabe que não é fácil. Então, imagina fazer isso numa língua que não é a sua primeira língua. Então, a mentalidade é, eu quero aprender não só para passar, mas para ter sucesso durante... Porque senão não adianta nada, né? Você entrar, tirar nota ruim, não passar nas disciplinas, péssima experiência. Então, a mentalidade é, ok, o que eu preciso do mínimo para passar, mas até o dia de chegada, nem em Montreal, estude francês. O máximo que você puder. Seja online, com professor particular, enfim... não esqueça, nunca se esqueça disso, porque ao chegar aqui vocês vão ver que quanto melhor for o francês, melhora o seu desempenho. Então, com certeza, até para o mercado de trabalho também, né? Enfim, uma série de coisas. Vou tentar pegar aqui duas perguntas, tentar fazer uma. Tem uma que é sobre os prazos para apresentar os certificados de idiomas. Acho que a gente já respondeu um pouco, mas enfim, se tiver mais alguma questão complementar. E a outra é como fazer com a documentação se sou colombiano, estudando no Brasil e pretendo fazer doutorado na UDM. Bom, esse do diploma de francês, como eu falei, acho que até um mês antes. Eles dão um prazo bem longo, só que aí vai depender, como a gente estava falando, se você está no Brasil, você tem que aplicar para visto, que você quer mudar. Atualmente a gente está num contexto um pouco diferente, né? Então tem aula online, às vezes o pessoal começa do Brasil, bom, tem muitas coisas. Mas vai depender mais de você. Quanto mais cedo você entregar os resultados e tudo, mais rápido você tem uma carta da UDM, você pode começar o seu processo de visto. Então, é um desencadeamento de eventos aí. E sobre isso da Colômbia, é bem parecido os documentos que eles vão pedir para brasileiro, para colombiano. Então, tipo, se você está no Brasil, é meio que indiferente. Você tem que seguir mais ou menos... Quando você entra lá na aba de admissão e regramento, as regras é para todos os estudantes internacionais. Então, você pode seguir as mesmas regras. Beleza. Tem também uma próxima pergunta aqui sobre... Meu diploma de mestrado consta proficiência em espanhol. Esse exame é considerado... Eu não entendi muito bem se a pessoa está querendo entrar no UDM com o espanhol. Não sei se é bem isso que ela tentou dizer. Mas vai depender da área, né, que ela for fazer. Ela vai fazer estudos hispânicos ou estudos internacionais. Normalmente eles pedem inglês, francês e até uma outra língua ajuda no seu dossiê. Então, eu não sei se é isso que ela está querendo dizer. Eu também não entendi, mas... Enfim, mas fica respondido. E uma outra pergunta aqui é sobre o... A gente já respondeu, o Diego entrou nesse assunto, sobre também o programa, essa questão da análise mais global para você poder ser admitido. Mas só para voltar, qual seria o CR exigido para o mestrado? Qual o nível de francês para o mestrado? O nível de... A gente respondeu essa pergunta, mas aí eu vou pegar eu vou responder também essa, pegar o gancho do Diego. Sim, foi muito bom. E realmente é isso, gente. Fazer mestrado é escrever, é encontrar professor, é fazer pesquisa de campo. Então, assim, quanto melhor o francês, vai ser mais fácil para vocês. Porque eu vou dar um exemplo pessoal, porque quando eu cheguei aqui, meu francês não estava tão bom. E quando o francês não está tão bom, até o contato humano, você conversar com os amigos, é uma coisa mecânica. Parece que você não funciona.
realmente fiquei satisfeito quando eu comecei a ir para os pubs com os meus amigos e conversar em francês e dar tudo certo. Porque aí você sabe, eu consigo fazer piada, consigo... Porque se você não tá com a língua afiada, você perde essa... Bem, a comunicação, né? Você perde uma série de coisas, você não fica engraçado, você perde o seu lado... Se você for uma pessoa que gosta de contar piada, isso você não consegue, né? Você não consegue. Então, é bom, quanto mais vocês puderem estudar francês, praticar, ver filme, fazer o que vocês puderem, vai ser melhor. Para reiterar aí, lógico assim, tem muitos programas que têm uma certa flexibilidade, como eu falei aqui para vocês, desde o mestrado até o doutorado, tem muitos programas aí que vão exigir, que não exigem um diploma específico e tudo mais. Mas como o Thiago e o Diego falaram muito bem, tipo, é importante, se o seu curso for inteiramente em francês, então você vai escrever em francês, falar em francês, ler em francês, apresentar em francês. Então, é todo um processo cognitivo intenso que torna tudo muito cansativo e então facilita muito se você já estiver praticando e tudo mais, com aí o ouvido afiado. Então, a gente sempre dá dicas aí para vocês verem filme mesmo, praticarem enquanto puder. Claro que chegando aqui ainda tem outro choque, é diferente e tudo mais, mas aí é um processo que acaba sendo mais rápido, né? Mas tem flexibilidade, só que tem que lembrar que vai ser difícil, como seria em inglês também. Se você aprende inglês no Brasil, tudo bem, a gente tem bem mais contato com o inglês, mas você chega, se você não praticar muito, também vai ser um choque. E com o francês é a mesma coisa, então quanto mais prática, melhor aí para você. O Thiago falou uma coisa que é muito importante. De novo, as pessoas falam, qual que é o suficiente, o mínimo? Não pense assim. Pense, eu quero aprender o máximo possível para ter uma experiência excepcional, inclusive fora da sala de aula. Quando você é estudante internacional, você não é só estudante. Você quer experienciar a cidade, o país. Você vai fazer novos amigos. Então, isso tudo é importante, inclusive para a sua autoestima, para a experiência de maneira geral. Você não vai vir para o Canadá para ficar preso em casa, só indo para aula, estudando, ou ficar só perto de brasileiro, né? A universidade é muito internacional e isso são contatos que são, obviamente, amizade é sempre bom, mas também são contatos que podem se tornar contatos profissionais depois, né? Se são pessoas da sua área de formação, podem ser futuros colegas de trabalho também. E a experiência, ela é geral, né? Lembre-se do seu tempo de escola ou de universidade. Você vai fazer amizades, isso é tudo importante. Não se esqueça, você vai estar longe da sua família, longe do seu país, mesmo que venha, às vezes, com cônjuge e filhos, você está num país diferente. Então, conhecer pessoas, desenvolver amizade, isso tudo também vai contribuir para o seu sucesso acadêmico, integração profissional. Então, não é um detalhe, não é uma coisa para deixar de lado. De novo, estudem francês. Eu posso contar que eu tinha uma professora minha do mestrado, ela veio da Argentina, acho que 30 anos atrás, ser estudante internacional, na UDM. Hoje ela é professora. É muito legal. Ela foi numa biblioteca, achou lá um catálogo com universidades do Canadá. Ela tinha estudado francês, ela aplicou, mandando carta, demorou um tempão, mas ela conseguiu. E ela falava, naquela época não tinha tanta disponibilidade para ela aprender francês na Argentina. Hoje, ninguém tem desculpa para não aprender um idioma, porque tem vários recursos na internet, muitos. Então, quem quer, aprende. E nós somos latinos, quem fala português tem muita facilidade em aprender francês. Não se esqueçam, tem gente do mundo inteiro, tem gente da Ásia que vem aprender francês. Para eles é muito mais difícil e eles conseguem. E não só isso, a mentalidade do brasileiro tem outro aspecto, não é só a língua, mas como que a gente encara a academia, a universidade, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de escrever, como que a gente aprende, por exemplo, fazer citação, fazer apresentação, ABNT, isso tudo aqui é muito parecido, não é igual, mas é muito parecido. Então, são questões que não têm a ver com a língua em si, mas que nos dão uma vantagem. Então, a gente se adapta muito bem, a gente sabe fazer apresentação de trabalho muito bem feita,
Isso tudo conta para o sucesso, né? Claro que tem diferenças, mas a gente tem muito mais coisa próxima do que a gente imagina. E a outra coisa do francês, não veja o francês como um empecilho ou uma coisa difícil ou uma dificuldade extra. Pelo contrário, quem aprende francês e já fala inglês tem vantagem. O mercado de trabalho canadense, ele tem muita oportunidade. Eu convido vocês a olhar nos sites, vai no Job Bank do Canadá, do governo do Canadá, no Indeed, no Monster, tem muita vaga de emprego no Canadá. E quem é bilíngue, quem fala francês e inglês, tem muito mais vantagem. Não se esqueçam, as pessoas do Canadá anglófono, por exemplo, algumas vagas de emprego, eles não vão conseguir aplicar se eles não falarem francês. E a mesma coisa os francófonos que não falam inglês. Então, se você vem para cá e sabe as duas línguas, você já tem muito mais vantagem na hora de entrar no mercado de trabalho. Então, não é uma dificuldade extra, é uma oportunidade a mais para você se destacar. Então, é importante colocar isso na mentalidade. Não é um dificultador, é uma oportunidade. Sim. Gente, a gente vai fazer agora a última pergunta. E depois, se vocês tiverem mais questões, como o Bruno falou, vocês podem também enviar um e-mail para o brasil@umontreal.ca. Falei corretamente? Isso, ó, tá contratado. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, que vocês que ainda fique. Mas só para responder, como está a possibilidade de estudar presencialmente em Montreal com a pandemia? Quando vai ser possível estudar no próximo campus da UDM de novo? Quando vai ser possível estudar de novo no campus, né, da UDM? Boa pergunta, todos querendo saber. Não, na verdade, atualmente tem algumas aulas presenciais. Tem um hot site agora, novo, você tem que sempre olhar no seu centro estudante, se você já for aluno aqui da UDM. Então tá dividido lá, tem aulas presenciais e alguns programas, não são muitos, e tem aulas online. Muitas aulas estão sendo online, mas não tem previsão ainda, vai depender de como está a crise. A gente sempre acredita que a próxima sessão vai tudo normalizar, mas não sabemos, vai depender aí de muitas coisas. Tá assim em todas as universidades do Canadá, então é uma coisa geral, não é uma coisa da UDM em si. E é para segurança de todos, né? Mas tem sim algumas aulas no campus, você pode ir no campus, já pode usar a biblioteca, já pode usar o centro esportivo, tem muitas coisas que estão funcionando normalmente, a gente está divulgando sempre aí nos canais da UDM. Lógico que tem medidas novas e tudo mais, mas dá para usar o campus, sim, quase normal, mas não, nem tanto, né? Não vamos falar assim, porque o novo normal vai demorar. O que eu recomendaria é o seguinte, talvez tem gente que já esteja aqui, está continuando, então, igual o Bruno falou, aos poucos o campus está sendo aberto. Quem quer vir, que é um novo estudante, para começar, por exemplo, em janeiro do ano que vem, ou alguns programas podem começar em maio ou setembro do ano que vem. Se você realmente quer vir para cá, não atrase o seu plano. Se você, por exemplo, quer estudar online, está disposto a estudar uma sessão online, começa. Você pode, é claro que você não vai ter experiência ainda, você não está falando francês no dia a dia, mas ao mesmo tempo você está na sua casa, se você trabalha part-time, por exemplo, você pode continuar trabalhando, você não está pagando um aluguel em dólar canadense, custo de vida em dólar canadense. E esse tempo, por exemplo, para quem quer imigrar, ele é considerado, né, o IRCC, que a Imigração Canadá já deixa muito claro, dependendo do estudo, mesmo que ele seja online, a pessoa esteja fora do Canadá, esse tempo conta para processos de imigração. Então, de novo, a sua vida é agora. Você pode escolher atrasá-la ou imediatamente começar se adaptando, faz online, e uma vez que for possível vir para o Canadá, você vem. Então, isso é muito importante, não atrase a sua vida por causa de pandemia ou nenhuma outra desculpa. Quem quer estudar, estuda, se adapta à nova realidade. Existem milhares de estudantes internacionais que estão estudando online, inclusive em casos que eles estudam da Ásia de madrugada, porque eles se adaptam para um plano de vida que eles querem alcançar. Então,
não use a pandemia como desculpa, porque depois que for resolvida a questão, vai ter outra coisa como desculpa. Então, não aceite isso como desculpa. Você quer vir, adapte-se a esta realidade e comece agora. Então, claro, conversa, você vai ter que fazer o application, você tem que ser aceito, ou se você não está com francês ainda, comece a aprender francês agora. Então, no momento que você puder vir ao Canadá, você está com francês bom e pode começar o seu programa. Então, não atrase o seu programa por causa disso. Fica a dica. É isso, gente. E, olha, muito obrigado, Bruno, muito obrigado, Diego, pelo tempo de vocês. A gente agradece muito. Pessoal, fiquem bem, como o Diego disse, não atrasem o projeto de vocês. Também complemento, vocês entrem sempre no site da Imigração Canadá para verificar também o que o governo coloca. Quase sempre o governo está atualizando e botando informações de quando a gente pode vir, quando a gente pode viajar. Então, assim, o governo do Canadá ele está fazendo isso. Então, vamos olhar os sites oficiais do governo. Se cuidem, usem máscara, álcool em gel e vamos botar esse projeto para frente. Muito boa noite, Bruno, Diego. Um abraço a todos, espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem mais algumas dúvidas, aqui fica nossos e-mails, né? Tanto da Alumni Brasil, contato@alumnibrasil.org e brasil@umontreal.ca. E é isso, gente. Boa noite. Até a próxima.